Pastor, amém. Pode começar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pastor, se só puder falar um pouquinho mais alto, porque está baixo. Amém. Eu vou gravar e coloco lá no YouTube. Tá certo. Estamos aqui. Por cima, um pouco. Melhorar o áudio. Glória a Deus. Deixa eu aumentar um pouco o seu áudio. Seu microfone. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ouvindo melhor, pastora? Bem melhor, pastor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos entrar na palavra do Senhor, nosso Deus. Amém. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nessa live. Agradeço a oportunidade que Ele nos concede através da pastora Rita Santos para sermos abençoados juntamente com essa amada igreja. E nós queremos entrar na ministração da palavra de Deus, meus amados, nessa tarde. No Evangelho de Lucas é o texto que nós vamos iniciar. Evangelho de Lucas, capítulo 2 é o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2 é o texto, versículo 52. O que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 52? Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala assim: e crescei em sabedoria, e crescia em sabedoria, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Eu vou repetir o texto sagrado. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Esse texto é um texto muito rico da palavra de Deus, é um texto que trata, que nos revela o crescimento do menino Jesus em diversos estágios de sua vida na forma humana. Jesus ele teve um desenvolvimento humano, experimentando todas as fases, e ele passou a ter experiências extraordinárias, a qual nós hoje também podemos passar por estágios, podemos passar por caminhos que o próprio Jesus passou no desenvolvimento em todos os aspectos e áreas da sua vida. E se nós observarmos o texto, amada igreja, a palavra vai dizer inicialmente: e crescia Jesus em sabedoria. Aqui fala do crescimento intelectual, a forte inteligência, a fonte de toda a intelectualidade estava sobre Jesus. Então, Jesus ele cresce em sabedoria, mas Jesus ele cresce em sabedoria e a sabedoria de Deus está com ele. Então, Jesus ele vai tendo um desenvolvimento intelectual. Jesus vai crescendo em sabedoria, inteligência, que Jesus agora ele passa a ter habilidades que ele não tinha. Jesus ele passa a ter uma nova visão de vida. Jesus ele passa a ter estratégia de vida a qual ele não tinha. O que nós extraímos dessa revelação da palavra? Que assim como Jesus, ele crescia em sabedoria, crescia em inteligência, agora havia sobre ele habilidades que antes não havia. Conforme ele vai crescendo, mais sabedoria. Conforme Jesus vai crescendo, mais inteligência. Conforme Jesus vai crescendo, aleluia, mais inteligência e estratégia de vida ele vai tendo. Então, a direção da vida que ele precisava, o próprio Deus, através do Espírito Santo que estava sobre ele,
que estava com ele o iluminava para que ele pudesse ter a amplitude de revelações para o seu caminho, para a sua jornada, porque a sua jornada, a sua caminhada não seria uma jornada curta, não seria uma jornada pequena. A sua caminhada, a sua jornada seria grande, a sua missão seria grande. Então, por esta revelação da palavra, nós aprendemos que assim como Jesus crescia em sabedoria, crescia no seu intelectual, crescia em estratégia, crescia para ter avanço na sua vida, em ambos os aspectos da sua vida. Esse mesmo Jesus que teve experiência e venceu, é o Jesus que está com a igreja hoje, e nós somos a igreja de Cristo. Então, quero ser profeta da palavra de Deus para você, igreja do Senhor, e te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que a fonte da sabedoria, chamado Jesus, que ele experimentou a sabedoria divina, que cresceu em todos os aspectos de inteligência, que passou a ter estratégia, direção, passou a ter, aleluia, um grande crescimento para avançar na sua jornada de vida. É o mesmo Senhor que está presente com a igreja da atualidade, de para você na revelação da palavra. Eu venci, eu cresci, eu desenvolvi, e como fonte eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar inteligência aonde você precisar, eu vou te dar sabedoria, eu vou abrir a sua visão, meu filho, eu vou abrir a tua visão, minha filha, para você avançar. Sabe por quê? A sua jornada não é curta, a sua caminhada não é curta, a sua missão não é curta, assim como eu tive uma grande missão e venci, porque o Senhor Deus me deu sabedoria, me deu inteligência, habilidades, estratégia. Como a fonte disso, o Senhor da sabedoria, chamado Jesus, para mim e para você, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar inteligência, ele vai abrir a visão espiritual, ele vai abrir sobrenatural, ele vai te dar estratégias que você ainda não teve, e a sua vida vai ter um dinamismo, vai ter um impacto de Cristo, porque é tempo de avançar, é tempo de crescer em sabedoria. Você vai começar a ter habilidades para fazer coisas na sua vida que você nunca fez, mas você vai passar a fazer, porque Jesus, a fonte da sabedoria, está injetando em você, igreja, injetando em você, meu irmão, minha irmã, sabedoria, riqueza de sabedoria, inteligência, habilidades novas, e junto com essas habilidades, ele te dá novas estratégias essa tarde. Amém. Ele te dá novas estratégias essa tarde para você pensar que assim como Jesus, ele ia desenvolvendo no seu intelectual, ele como fonte da sabedoria, ele ia crescendo e ia se fortalecendo. O próprio doutor Lucas registra na Bíblia, na palavra, em Lucas 2:40, a Bíblia fala, o doutor Lucas registra, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Aleluia. E a graça de Deus estava com ele. Aleluia. Então, crescer e se fortalecer em espírito, ser cheio da sabedoria, a graça de Deus estava com ele. Eu quero ser boca de Deus na tua vida, igreja, e dizer que a graça do Senhor já está sobre a sua vida. A graça do Senhor que estava sobre Jesus está. Amém. E através dessa graça você vai sendo cheio de sabedoria. Através dessa graça você vai sendo cheio de habilidades. Através dessa graça você vai se fortalecendo de um jeito que você ainda não foi fortalecido, porque a fonte da sabedoria chamada Jesus, a fonte da graça que provou a graça vinda de Deus, está agora injetando na igreja não apenas sabedoria, mas a graça de Deus, para que possamos andar e avançar nessa graça para conquistar novas estratégias e avançar naquilo que o Senhor quer que nós avancemos. Aleluia. Glória a Deus. O menino Jesus crescia em sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele.
E assim como a graça de Deus estava sobre ele ia crescendo. O doutor Lucas diz, em Lucas 2, 46 e 47, a Bíblia fala, o doutor Lucas registra que na idade de 12 anos, pastora, 12 anos, Jesus estava sentado no meio dos doutores, ouviam ele e admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, a inteligência de Jesus, a sabedoria dele era tão grande que as respostas que ele não tinha, o próprio Deus dava para ele na hora certa, no momento certo. Então, ele não tinha resposta, Deus dava para ele. Todos que ouviam as suas palavras e respostas se admiravam. Pela revelação da palavra, nós aprendemos aqui essa tarde, na revelação, que assim como Jesus crescia na graça de Deus, e estando no meio dos doutores, e eles admiravam de ouvir a sua palavra e as suas respostas, o Senhor, pela revelação da palavra, manda lhe dizer, ele vai te dar respostas que você ainda não teve. Da palavra, você vai ter resposta que você ainda não teve. Eu não sei qual é a área, qual é o âmbito, qual é o aspecto da tua vida que você precisa de uma resposta de Deus, que você precisa de uma direção de Deus, mas pela revelação da palavra de Deus, assim como Jesus estava no meio dos doutores com 12 anos de idade, assentado, e no meio deles todos que ouviam se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Ele tem a resposta na hora certa. Eu profetizo pela revelação da palavra. A resposta vai vir na hora certa. O Senhor não vai tardar. O Senhor não vai falhar. O Senhor não vai te decepcionar. O Senhor não vai te separar. O Senhor, ele vai te surpreender. Resposta não vai faltar para você. Pegue a palavra. Pegue a revelação. Porque essa tarde eu estou sendo impactado por Deus para profetizar para a igreja nessa tarde. Vem resposta aí, vem resposta, vem final, vem resultados que você estava esperando. Prepare para tomar posse e glorificar o Senhor através do seu testemunho, porque a resposta foi do céu, a resposta a mover de resposta nessa tarde chegando, a área que você precisava de um sinal, precisava de uma mudança. O teu Jesus está entrando com resposta essa tarde. Jesus. Aleluia. Vem resposta aí, e a resposta vai ser grande, que vai alegrar teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Impactado aqui pela presença do Senhor. Amém. Crescimento em sabedoria, crescimento do intelectual, da inteligência, da habilidade. Jesus passou a ter habilidade que ele não tinha. Ele passou, aleluia, a desenvolver em sabedoria, e as respostas que ele não tinha, ele passou a ter. Se prepare, porque você vai ter resposta onde não tinha. Aleluia. De repente, aleluia, uma boa notícia vai chegar. Eu vou profetizar. Eu creio, pela revelação da palavra. Uma boa notícia chega nessa tarde. Negevaui, Emanduri Abadashi, e Onderemi Assobi de Revaio Sé. Vem uma resposta de Deus aí, vem um sinal de Deus para você. Pega a palavra e toma posse. Vamos continuar, que Jesus tem mais para nós de revelação da palavra. Eu creio. Mas se nós lemos o texto em Lucas 2:52, ele crescia em estatura. Isso aqui é muito forte. O crescer em estatura fala do crescimento físico. O nosso crescimento físico deve ser, aleluia, acrescido do presente do reino vegetal, animal e humano. Ou seja, nós precisamos alimentar o nosso corpo físico para ele ser fortalecido, para ele se tornar forte. Nós precisamos do alimento para se tornar forte. Aleluia. Então, no âmbito espiritual, aleluia, Jesus, ele tinha um alimento sólido, ele cuidava de si para cuidar de outras pessoas. Então,
que Jesus, primeiro ele ficava bem, para depois ele tornar outras pessoas bem. Então, nós precisamos aprender essa lição, que primeiro eu e você precisamos estar bem. Você Glória a precisa Deus. fortalecer seu corpo físico, você precisa cuidar de você, você precisa investir em você, porque você é templo do Espírito Santo, a graça do Senhor está sobre você, a Aleluia. sabedoria está sobre você, e Jesus, ele crescia em estatura, ele se alimentava na hora certa, ele comia na hora certa, quando isso lhe era permitido por Deus. Porque até o nosso alimento, até a nossa alimentação, irmãos, quem direciona é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Verdade. Nós estamos consagrando a nossa vida e o Senhor nos dá graça para consagrarmos. Porque depois da consagração vem a bênção que nós precisamos para o nosso. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, após Jesus ser tentado no deserto, 40 dias não foi fácil, dia e noite. Ele estava com fome, seu corpo já estava fraco, a fraqueza humana estava sobre ele, debilitado ele estava do alimento. Mas depois que ele venceu a tentação, que ele venceu tudo que ele precisava vencer, a Bíblia diz que os anjos desceram e o serviram. Aleluia. Os anjos o alimentaram. Não tinha pessoa para levar alimento para Jesus, pastor. Então o Senhor ele usa anjos para descer e dar. Eu quero profetizar pela revelação da palavra essa tarde. Amém. Se tem pessoa para enviar a provisão que você precisa até onde você está. Se for preciso Deus usar anjos, Deus vai dar, aleluia, a sua ordem aos anjos essa tarde, mas eles vão descer com provisão na terra, eles vão descer com milagre na terra. Chegar até onde você está, vai chegar. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus aí onde você está. Porque se não tiver um canal físico que Deus possa usar, um veículo, um instrumento físico para Deus usar e levar a bênção até você, Deus vai usar anjos, Deus vai usar algum meio, mas que vai chegar milagre, vai chegar provisão hoje. Aonde você está, diz o Senhor, vai chegar. Vai chegar. Oh, aleluia. Vai chegar. Após a alimentação, Jesus se alimenta. Ele é servido pelos anjos. Olha que honra, que privilégio. Servido pelos anjos. Oh, aleluia. Se for preciso ele usar pessoas para enviar o que você precisa para suprir a sua necessidade, ele vai usar essa parte. Eu creio. Mas se for pessoas com o coração endurecido, não se preocupa, não. Porque ele vai usar de meios extraordinários, mas o milagre ele vai operar, a bênção vai chegar até você. Jesus, ele crescia em estatura, ele recebia o que ele precisava na hora certa. Pode ter certeza pela revelação da palavra. A hora certa está marcada por Deus. Aleluia. Marcada por Jesus, telemaio, révia. Eu vou profetizar mais uma vez para você entender que Jesus está falando contigo. A hora certa do teu milagre já foi marcada essa tarde. A hora certa da tua provisão já foi marcado. Jesus está liberando para você essa tarde. Toma posse da palavra, pede a revelação. Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura. A bênção de Deus estava sobre ele. Aleluia. Paulo diz em Efésios 4:13, dizendo a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oh, aleluia! Jesus, ele cresceu em todos os aspectos. Pela revelação da palavra, Jesus está dizendo, eu tenho crescimento para a minha igreja em ambos os aspectos. Sabe o que significa? Ele é a fonte do crescimento, a igreja está ligada nele, você está ligado nele. Então se prepare, porque vai ter crescimento em muitas áreas da sua vida que não crescia. Sabe aquela área que estava travada, aquela área que parecia que quando ia dar certo, não fluía. Quando parecia que as coisas iam engatilhar, não engatilhavam. Pode tomar posse daquilo que Deus
Deus está ministrando essa tarde, porque a partir de agora as barreiras estão caindo, os impedimentos estão sendo rompidos, o inimigo está sendo confundido, e assim diz o Senhor: se prepare, porque você vai começar a crescer em áreas da sua vida que você não crescia. O crescimento, a unção de crescimento está sendo liberada para você nesse exato momento. Pega a palavra, toma posse da unção. Está sendo liberada para você nesse exato momento a unção do crescimento. As áreas que você não crescia, você vai crescer, diz o Senhor. Você vai crescer, diz o Senhor. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 2, Pedro afirma que deseja ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite fortalece os nossos ossos e a estrutura física. Mas o alimento de Jesus, a graça dele que está sobre nós, fortalece a nossa vida espiritual. Paulo diz em Efésios 4, 15 e 16, está escrito. Paulo também afirma que o nosso crescimento deve ser ajustado e consolidado. Precisamos de uma estrutura nova. E essa estrutura nova que precisamos para avançar, vem da parte do nosso Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de uma estrutura nova, mas pela revelação da palavra, na manjo revassai, o Senhor está ministrando uma nova estrutura, uma nova posição para você. Eu vou profetizar mais uma vez para você dar glória e sentir a presença de Deus aonde você está aí agora. Aleluia! Vem uma roupagem nova, vem uma estrutura nova para você. Eu vou profetizar para você sentir, entender que essa tarde é tarde de resposta. Vem Amanchou, Ramai, uma roupagem nova, vem uma estrutura nova para você, vem um novo recurso, um novo investimento. Pega a palavra, pega a revelação, porque coisas grandes estão chegando nesse exato momento. Uma nova estrutura, uma estrutura ajustada, consolidada, firmada. O Senhor está ministrando sobre a igreja essa tarde. Amém. O crescimento em ambos os aspectos. Jesus crescia, igreja, em graça, em sabedoria. Em 1 Coríntios 3 e 7, Paulo afirma que Deus é o que dá o crescimento. Então, por essa revelação da palavra, nós aprendemos que o nosso crescimento está na dependência em Deus. Jesus cresceu. Após Jesus, os discípulos cresceram. Os apóstolos cresceram. Após os apóstolos, a igreja foi desenvolvendo. E nós fazemos parte desta igreja que ainda está crescendo. E vai continuar crescendo, porque o crescimento não vem de ordem humana. O crescimento primordial vem da fonte do crescimento chamado Deus da igreja. E eu quero profetizar nessa tarde, já estou encerrando a minha participação, mas deixa eu entregar o que Deus está me dando aqui. A fonte do crescimento é o Deus da igreja. Jesus cresceu. Deus o fez crescer através do mover do Espírito, através da sabedoria, através da graça de Deus que estava sobre ele. E agora, nós vamos entender que o Senhor Jesus é a nossa fonte do crescimento, Deus é a nossa fonte do crescimento, e que ele dá o crescimento. Se nós formos observar, desde lá do Antigo Testamento, o Senhor ele vai dando crescimento àqueles que o servem. Se nós observarmos 1 Samuel 3 e 19, a Bíblia afirma, está escrito, que Samuel crescia e o Senhor era com ele. E nenhuma de suas palavras caía por terra. Isso aqui é muito forte. Então, tudo que Samuel falava, o Senhor confirmava. O Senhor era na boca de Samuel. Deixa eu ser profeta, e ele ia crescendo nas áreas da sua vida que ele não crescia. Desde lá do Antigo Testamento, falta-me o tempo essa tarde para falar de textos de base bíblicas, para mostrar que Deus é a fonte do crescimento. E hoje ele está comigo e com você, dizendo para mim e para você,
Pastor, fique à vontade. Eu vou dar o crescimento que você precisa. Amém, pastor? Glórias a Deus. Fique O à Senhor vontade. vai dar o crescimento que você precisa. Qual é a área da sua vida que precisa de uma estrutura nova, de um crescimento novo? É espiritual. Vai crescer. O seu ministério precisa de algo novo. Vai vir estrutura nova. Deus vai te dar o crescimento. Teu ministério precisa ser fortalecido. Deus está te dando estrutura nova. O crescimento está chegando. O seu casamento precisa ser desenvolvido. O seu matrimônio ser fortalecido. Deus está ministrando uma estrutura nova essa tarde. A sua vida sentimental está ferida. O Senhor está ministrando uma estrutura nova essa tarde. Você vai crescer na sua vida sentimental. Você vai ter evolução. Você vai evoluir em área que você jamais imaginava que fosse evoluir, em todos os aspectos e parâmetros da tua vida. Deus, nessa tarde, me usa na revelação da palavra para te dizer, como profeta da sua palavra, Ele vai lhe dar o crescimento necessário para você glorificar o seu nome e saber que Ele é contigo e que Ele está contigo. A graça dele é abundante sobre a sua vida. E nós aprendemos na palavra que, além de Deus, ele dá o crescimento. Oh, aleluia. O servo do Senhor, instrumento de Deus, registra, Pedro, 2 Pedro 3:18, a Bíblia fala, está escrito. O apóstolo Pedro, ele registra dizendo, aconselhando, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos que o crescimento não é apenas em uma área, o crescimento é em todas as áreas. Eu vou repetir para você dar glória a Deus aí do outro lado, igreja. O crescimento não vai ser em uma área. O crescimento vai ser em todas as áreas que você precisa. O desejo de Deus é que cresçamos. O desejo de Deus é que evoluamos aonde não temos evoluído, pastora. É necessário. Oh, aleluia. É necessário nós crescermos, é necessário nós evoluirmos. E Deus, ele usa o salmista em Salmos 92:12, eu deixei marcado aqui. Salmos 92, verso 12, a Bíblia fala, está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora, meu Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Provérbios 4:18 confirma isso. Aleluia. 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 Salmos diz que o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como um cedro do Líbano. Salmo 92, verso 12 diz. Salmos 92, verso 12 está escrito. Salmos 92:12. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá. Então o Senhor está falando, o justo vai crescer. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Está entendendo o que Deus está dizendo? É mais e mais. É mais e mais. A tendência não é retroceder, a tendência é avançar, é ir avante, é evolução, é crescimento. E pela revelação da palavra, Deus está dizendo, prepare-te, porque um grande crescimento de Deus está liberado para mim, para você, para a igreja, em ambos os aspectos. Falta um tempo para falar, mas eu vou dar só uma passeada na Bíblia rápida aqui agora. Em Josué capítulo 1, versículos de número 5, está escrito na Bíblia, a Bíblia fala, está escrito. O Senhor diz para Josué, seu servo, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, Deus, ele fala com Josué, Josué, Moisés, o tempo dele passou. Ele cresceu
em tudo que ele precisava crescer, ele evoluiu até aonde ele tinha que evoluir. Mas agora é um novo tempo, Josué. É tempo de você crescer. É uma nova etapa, uma nova fase nova de crescimento. E se nós formos notar na Bíblia que a geração que estava com Moisés, do povo de Israel no deserto, muitos morreram, mas a geração que estava com Josué e Calebe no deserto foi o que prevaleceu e venceu. E conquistou muitas conquistas. E a entrada na terra da promessa chamada Canaã foi através da geração de Josué e Calebe. Então nós aprendemos que a geração de Josué e de Calebe é uma geração de crescimento. É uma geração de crescimento. É uma geração que Deus fez dar certo, fez crescer e fez dar certo aonde não dava certo. Pela revelação da palavra, eu quero profetizar na tua vida, igreja, essa tarde. Se prepare, porque o tempo de Josué, o tempo de Calebe, o novo tempo de Deus está sendo ministrado na Iossévia, Camanchou, está depla sub de Révia, sendo liberado para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja essa tarde. Amanchou, Rabaiosé, eu estou sendo impactado aqui para profetizar para a igreja. Deus fez Jesus crescer, Deus fez, aleluia, o menino profeta Samuel crescer, em ambos os aspectos, fez a igreja crescer, e agora o Senhor está dizendo, fez Josué e Calebe crescer, ano de crescimento, geração de crescimento, e eu quero profetizar, através da luz da revelação profética, isso é boca de Deus na tua vida para te dizer, você faz parte da geração nesse ano, nesse tempo de crescimento, de progresso, de grandes conquistas da parte de Deus. Se prepare para pisar em terras que você nunca pisou, prepare para romper barreiras que você nunca rompeu, prepare para chegar em países que você nunca chegou, prepare para conquistar território que o inimigo tinha impedido você de chegar. Prepare-te, porque o tempo do crescimento, Deus está liberando a unção para você agora por completo. Pegue, receba, sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção. Amanjou, Amandarábia, Canchonamahai, derrama-se decolou, receba, derrama-se declarou, derrama-se-riou, Amanchoramai, receba, porque você faz parte de uma geração, de um tempo que vai crescer como nunca cresceu, até as gerações dos antepassados, dos nossos dias atuais. Você é a igreja que vai crescer a partir de hoje. Você é a igreja que vai impactar a partir de hoje. Você é a igreja que vai crescer em sabedoria como nunca cresceu. Você é a igreja que vai romper barreiras. Você é a igreja que vai abençoar aonde ninguém pode abençoar. Deus está te dando ferramentas essa tarde. Deus está te dando armamento esta tarde. Deus está te dando armadura esta tarde. Deus está investindo do trono em você riquezas essa tarde espirituais, para você entender, você como igreja faz parte de um novo tempo de crescimento e avanço dessa geração, aleluia, atual, em que estamos como igreja na presença de Cristo para crescer, aleluia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Se prepare, porque o crescimento vai ser muito forte. Aquelas pessoas que estavam tentando impedir você de avançar, sabia disso? Isso é bíblico. Jesus, para ele crescer em todos os aspectos da sua vida, na forma humana, ele teve que enfrentar impedimento humano, sistema. Ele teve que enfrentar autoridades. Ele teve que enfrentar grandes barreiras, mas ele venceu. Para dizer para mim e para você essa tarde, que se ele venceu, eu e você como igreja
vamos vencer e vamos crescer aonde precisamos crescer. Então se prepare, igreja do Senhor, aonde você está, na sua terra, na sua cidade, no seu país, assim diz o Senhor, se prepare, porque você vai crescer em áreas da sua vida que você nunca cresceu, você vai ter estratégias que você nunca teve. Alamanchou, alahaio sévia, derramacidio, derimianchou, Ramanchou revaio. Meu Deus, eu estou sendo impactado aqui para dizer para você, se prepare, porque você vai ter habilidades novas e o crescimento vai ser abundante. Uma medida de Deus está sendo entregue agora, recalcada, sacudida e transportante sobre a igreja. Eu quero te dar 1 minuto antes de voltar a oportunidade da pastora Maria Rita, para você sentir esta unção de crescimento que exala, aleluia, que flui sobre você, que é a igreja nessa tarde. Sinta a unção. Sinta a unção do crescimento. O impedimento tem sido forte, a investida do inimigo, a investida física, a pressão tem sido grande sobre você, mas toda a pressão que estava sobre você até hoje está caindo por terra, porque o Senhor, nesse exato momento, coloca um ponto final nesta pressão que você estava sentindo. Pode chorar, pode glorificar, aleluia, pode falar em mistério, pode sentir a glória, na presença de Deus, porque assim diz o Senhor, as barreiras, as investidas, a pressão do inimigo, você está vencendo, e você vai ver a partir de hoje uma evolução, um crescimento jamais visto na história da igreja até os dias atuais. De calamachuira, badachui de camanaiosépia. O lamanachui de labadastui abadashi. Canachui de lebenequionogomonte que minialcé. Se prepare para crescer como você nunca cresceu. Você vai vencer tudo que você tem sofrido até o exato momento. Deus me trouxe até aqui para dizer para você que todo sistema, toda barreira, toda pressão, tudo que estava impedindo você de crescer, de evoluir, Deus está colocando por terra essa tarde, que a unção do crescimento está liberada para você. Sabe o que Deus está dizendo para finalizarmos aqui? Vai chegar recurso da onde você menos esperava. Vai chegar recurso da onde você menos esperava. Vai chegar provisão da onde você menos esperava. Vai chegar apoio da onde você menos esperava. Deus está ministrando um tempo de crescimento, de apoio sobre você. Vai gerar milagres aonde você menos esperava. Vai brotar a fonte de novidades aonde você menos esperava. Porque você faz parte de um novo tempo de Deus para essa geração da igreja, de crescimento, de avanço em todos os aspectos. Então receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba a tua bênção e prepare o teu testemunho, porque a partir de hoje, diz o Senhor, as áreas da sua vida que você estava encontrando grande dificuldade para crescer, estão caindo por terra. Você vai evoluir e você dará grande testemunho, assim diz o Senhor. Tempo de crescimento, tempo de crescimento, tempo de crescimento, diz o Senhor. Pastora Maria Santos Souza, até aqui o Espírito Santo nos conduziu. Amém, pastor. Glória.